Olá, pessoal! Para o quadro de leituras de crônicas no nosso canal, escolhemos alguns textos do livro As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, organizada pelo jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, um livro de 2007, publicado pela editora Objetiva, que reúne cronistas entre os anos de 1850 até os primeiros anos dos anos 2000, com crônicas incríveis que tratam do humor, da política, das relações amorosas, da vida corriqueira, do cotidiano brasileiro. Fala também sobre a própria liberdade de escrita na literatura. E as crônicas reúnem uma multiplicidade de histórias e de vivências de personagens que a gente se identifica e com as possibilidades de olhar, uma possibilidade de ver o mundo, do imaginário. E hoje nós trazemos algumas crônicas, espero que vocês gostem. Acompanhe o nosso canal, divulgue para os amigos, para as amigas, para os familiares. Tudo é muito feito com muito carinho. Espero que vocês gostem das nossas leituras. Ative o sininho, divulguem e vamos curtir crônicas no Leituras Dramáticas. Até a próxima. Tchau! Aula de inglês de Rubem Braga. Is this an elephant? Minha tendência imediata foi responder que não. Mas a gente não deve se deixar levar pelo primeiro impulso. Um rápido olhar que lancei à professora bastou para ver que ela falava com seriedade. E tinha o ar de quem propõe um grave problema. E, em vista disso, examinei com a maior menção o objeto que ela me apresentava. Não tinha nenhuma tromba visível, de onde uma pessoa leviana poderia concluir às pressas que não se tratava de um elefante. Mas se tirarmos a tromba, há um elefante. Nem por isso deixa de ele ser um elefante. E mesmo que morra em consequência da brutal operação, continua a ser um elefante. Continua, pois o elefante morto é em princípio tão elefante como qualquer outro. Refletindo nisso, lembrei-me de averiguar se aquilo tinha 4 patas. 4 grossas patas, como costumam ter os elefantes. Não tinha. Tampouco consegui descobrir o pequeno rabo que caracteriza o grande animal e que às vezes, como já notei em um circo, ele costuma abanar com uma graça infantil. Terminadas as minhas observações, voltei-me para a professora e disse convictamente: No, it is not. Ela soltou um pequeno suspiro, satisfeita. A demora da minha resposta a havia deixado apreensiva. Imediatamente me perguntou: It is a book? Sorri da pergunta. Tenho vivido uma parte da minha vida no meio de livros. Conheço livros, lido com livros. Sou capaz de distinguir um livro à primeira vista no meio de quaisquer outros objetos,
Sejam eles garrafas, tijolos ou cerejas maduras. Sejam quais forem. Aquilo não era um livro. E mesmo supondo que houvesse livros encadernados em louça, aquilo não seria um deles. Não parecia de modo algum um livro. Minha resposta demorou no máximo 2 segundos. No, it is not. Tive o prazer de vê-la novamente satisfeita, mas só por alguns segundos. Aquela mulher era um desses espíritos insaciáveis que estão sempre a se propor questões e a se debruçam com curiosidades aflitas sobre a natureza das coisas. Is it a handkerchief? Fiquei muito perturbado com essa pergunta. Para dizer a verdade, não sabia o que poderia ser um handkerchief. Talvez fosse hipoteca? Não, hipoteca não. Por que haveria de ser hipoteca? Handkerchief. Era uma palavra sem a menor sombra de dúvida antipática. Talvez fosse chefe de serviço, ou relógio de pulso, ou ainda, e muito provavelmente, enxaqueca. Fosse como fosse, respondi impávido. No, it is not. Minhas palavras soaram alto, com certa violência, pois me repugnava admitir que aquilo ou qualquer outra coisa nos meus arredores pudesse ser um handkerchief. Ela então voltou a fazer uma pergunta. Dessa vez, porém, a pergunta foi precedida de um certo olhar em que havia uma luz de malícia, uma espécie de insinuação, um longínquo toque de desafio. Sua voz era mais lenta que das outras vezes. Não sou completamente ignorante em psicologia feminina, e antes dela abrir a boca, eu já tinha a certeza de que se tratava de uma pergunta decisiva. Is it an ashtray? Uma grande alegria me inundou a alma. Em primeiro lugar, porque eu sei o que é um ashtray. Um ashtray é um cinzeiro. Em um segundo lugar, porque, fitando o objeto que me apresentava, notei uma extraordinária semelhança entre ele e um ashtray. Sim, era um objeto de louça de forma oval com cerca de 13 centímetros de comprimento. As bordas eram de altura aproximada de 1 centímetro, e nelas havia reentrâncias curvas, 2 ou 3, na parte superior. Na depressão central, uma espécie de bacia delimitada por essas bordas. Havia um pequeno pedaço de cigarro fumado, e aqui e ali, cinzas esparsas, além de um palito de fósforo já riscado. Respondi. Yes! O que sucedeu então foi indescritível. A boa senhora teve o rosto completamente iluminado por uma onda de alegria. Os olhos brilhavam. Vitória! Vitória! E um largo sorriso desabrochou rapidamente nos lábios, havia pouco franzidos pela meditação triste e inquieta. Ergueu-se um pouco na cadeira e não se pôde impedir de estender o braço e me bater no ombro, ao mesmo tempo que exclamava muito excitada. Very well! Very well! Sou um homem de natural tímido e ainda mais no lidar com mulheres. A efusão com que ela festejava minha vitória me perturbou. Tive um susto, senti vergonha e muito orgulho. Retirei-me imensamente satisfeito daquela primeira aula. Andei na rua com passo firme e ao ver na vitrine de uma loja alguns belos cachimbos ingleses, tive mesmo a tentação de comprar um. Certamente teria entabulado uma longa conversa com o embaixador britânico, se o encontrasse naquele momento. Eu tiraria o cachimbo da boca e lhe diria: It is not an ashtray. E ele, na certa, ficaria muito satisfeito por ver que eu sabia falar inglês.
Pois deve ser sempre agradável ao embaixador ver que sua língua natal começa a ser versada pelas pessoas de boa fé do país junto a cujo governo é acreditado. Queixa de defunto. Lima Barreto, 20 de março de 1920. Antônio da Conceição, natural dessa cidade, residente que foi em vida na Boca do Mato, no Meia, onde acaba de morrer por meios que não posso tomar público, mandou-me a carta abaixo que é endereçada ao prefeito. Eira. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor doutor prefeito do Distrito Federal. Sou um pobre homem que em vida nunca deu trabalho às autoridades públicas, nem a elas fez reclamação alguma. Nunca exerci ou pretendia exercer isso que se chama os direitos sagrados de cidadão. Nasci, vivi e morri modestamente, julgando sempre que o meu único dever era ser lustrador de imóveis e admitir que os outros os tivessem para ilustrar, e eu não. Não fui republicano, não fui floranista, não fui custodista, não fui eremista, não me meti em greves, nem coisa alguma de reivindicações e revoltas, mas morri na santa paz do Senhor, quase sem pecados e sem agonia. Toda a minha vida de privações e necessidades era guiada pela esperança de gozar depois da minha morte, no sossego, uma calma de vida que não sou capaz de descrever, mas que pressenti pelo pensamento, graças à doutrinação das seções católicas dos jornais. Nunca fui ao espiritismo, nunca fui aos bíblias, nem a feiticeiros, e apesar de ter tido um filho que penou 10 anos nas mãos dos médicos, nunca procurei macumbeiros nem médios. Vivi uma vida santa, obedecendo às prédicas do padre André do Santuário do Sagrado Coração de Maria, em todos os santos. Conquanto as não entendesse bem por serem pronunciadas com toda a eloquência em galego ou vascoço. Segui-as, porém, com todo rigor e humildade. Esperava gozar da mais dulce da paz depois da minha morte. Morri, afinal, um dia destes. Não descrevo as cerimônias porque são muito conhecidas. Os meus parentes e amigos deixaram-me sinceramente porque eu não deixava dinheiro algum. É bom, meu caro senhor doutor prefeito, viver na pobreza, mas é muito melhor morrer nela. Não se levam para a cova maldições dos parentes e amigos deserdados, só carregamos lamentações e bênçãos daqueles a quem não pagamos mais a casa. Foi o que aconteceu comigo. Estava certo de ir direitinho para o céu, quando por culpa do Senhor e da repartição que o Senhor dirige, tive que ir para o inferno penar alguns anos mais. Embora a pena seja leve, eu me amolei por não ter contribuído para ela de forma alguma. A culpa é da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, que não cumpre os seus deveres, calçando convenientemente as ruas. Vamos ver o porquê. Tendo sido enterrado no cemitério de Nenhuma, e vindo o meu enterro do Meia, o coxo e o acompanhamento tiveram que atravessar em toda a extensão a rua José Bonifácio, em Todos os Santos. Essa rua foi calçada há perto de 50 anos, a macadame, e nunca mais foi seu calçamento substituído. Há caldeirões de todas as profundidades e largura por ela fora. Dessa forma, um pobre defunto que vai dentro do caixão em cima de um coxo que por ela rola, sofre o diabo. De uma feita, um até, após um trambolhão do carro mortuário, saltou do esquife vivinho da Silva, tendo ressuscitado com um susto. Comigo não aconteceu isso, mas o balanço violento do coxo machucou-me muito e cheguei diante de São Pedro, cheio de arranhaduras pelo corpo. O bom do velho santo interpelou-me logo. Que diabo é isso? Você está todo machucado? Tinham me dito que você era bem comportado. Como é então que você arranjou isso? Brigou depois de morto? Expliquei-lhe, mas não me quis atender e mandou que me fosse purificar um pouco no inferno.
Está aí, como meu caro senhor doutor prefeito, ainda estou penando por sua culpa, embora tenha tido uma vida a mais santa possível e blá, 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 blá. Posso garantir a fidelidade da cópia e aguardar com paciência as providências da municipalidade. O lixo. Crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Encontram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se falam. Bom dia. Bom dia. A senhora do 610. E o senhor do 612? É, Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. pois é. Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. Meu quê? O seu lixo! Ah, É que eu reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena. na verdade, sou só eu. Hum. Notei também que o senhor usa muito comida em lata. É que eu tenho que fazer minha própria comida. E como não sei cozinhar, Ah, entendo. a senhora também... Me chame de você. Você também... Perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo. Champignons, coisas assim. Ah, é que eu gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes. Ah, mas como eu moro sozinha, às vezes sobra, né? A senhora... Você... não tem família? Tenho, mas não aqui. No Espírito Santo. Como é que você sabe? Vejo uns envelopes no seu lixo, do Espírito Santo. Ah, é. Mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora? Isso é incrível! Como que foi que você adivinhou? Pela letra no envelope. Achei que era letra de professora. O senhor não recebe muitas cartas, né, a julgar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia tinha um envelope de telegrama amassado. Mas notícias? Meu pai morreu. Ah, sinto muito. Ele já estava bem velhinho, lá no sul. Há tempos não nos víamos. Ah, foi por isso que você recomeçou a fumar. Como é que você sabe? De um dia para o outro começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no seu lixo. É verdade. Mas consegui parar outra vez. Ah, eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei, mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo. É tranquilizantes e foi uma fase e já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso também você descobriu no lixo? Primeiro buquê de flores com um cartãozinho jogado fora. Depois, lenço de papel. Eu chorei bastante, mas já passou. Mas hoje ainda tem uns lencinhos. É que eu tô com um pouquinho de coriza. Eu vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo. Sim. Eu fico muito em casa. Não saio muito. Sabe como é? Namorada? Não. Mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. Até bonitinha. Eu tava limpando umas gavetas, coisa antiga. Você não rasgou a fotografia. Isso significa que no fundo você quer que ela volte. Você já está analisando o meu lixo. Eu não posso negar que o seu lixo me interessou. É engraçado. Quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não! Você viu os meus poemas? Vi e gostei muito. Não, mas são muito ruins. Se você achasse que eles eram ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. Se eu soubesse que você ia ler. Só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando. Se bem que não sei.
O lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Ah, acho que não. Lixo é domínio público. Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será isso? Ai, bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Eu acho que a gente... Ontem, no seu lixo, O quê? me enganei ou eram cascas de camarão? Acertou! Eu comprei uns camarões graúdos e descasquei. Eu adoro camarão. Eu descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode... Jantar juntos? Ah, não. Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Vai sujar sua cozinha. Nada. Num instante se limpa tudo e põe os restos fora. No seu lixo ou no meu?